Bora começar mais um videozão aqui, mais um episódio desse quadro Os Inconformados. Meu pai falou assim, Amanda, olha, o consultório não tá engatando, você vai voltar pra Minas, porque eu sou de Minas, e vai atender oftalmologia aqui. Se você não tem um mega espaço, mostra o cuidado que você tem com o seu espacinho. E eu entendi onde vai esse limite. É um quadro que busca trazer a história de pessoas que decidiram não fazer parte daqueles padrões, decidiram viver acima da média, né? Enquanto todo mundo acha que seguir o padrão, seguir a normalidade é o caminho, principalmente quando se fala de medicina, essas pessoas vêm rompendo os padrões, tendo resultado muito expressivo, da forma mais ética possível. E hoje é uma convidada diferenciada, a doutora Amanda Quinelato, médica oftalmologista que atua na parte estética da dermato também, atua muito com a beleza funcional, trazendo o foco para aquela beleza mais natural. Você vai poder ter acesso a conhecer essa história hoje em nosso episódio. Estou esperando aqui o carro chegar para a gente ir lá para a clínica da doutora Amanda Quinelato. Você vai acompanhar esses bastidores. Bora lá. É melhor a gente avaliar o formato, a quantidade de pessoas, o lugar, para saber se a gente vai mudar na experiência ou não. Estou falando aqui com o time do nosso grupo de eventos, porque nessa última edição a gente abriu para 150 pessoas, né? Foram 150 médicos ali. E aí nessa próxima edição, o objetivo nosso é fazer ele talvez mais enxuto com relação à quantidade de pessoas e ao mesmo tempo a gente fazer uma entrega mais robusta. Antes a nossa ideia era realmente abrir metodologia de ponta a ponta, o Hackeando a Medicina, que inclusive está na 5ª edição. E para essa edição, eu estou pensando em fazer um modelo entrega, montar com a pessoa o plano de ação dela. Então acho que seria mais prático, mais denso e mais transformador ainda. Né? A gente sabe que todas as edições foram recordes de elogios, a gente nunca teve uma sequer reclamação, inclusive a gente colocou uma garantia no site de satisfação. Se por algum motivo você passar por nossa imersão e você não curtiu, você pode mandar uma mensagem e a gente devolve o seu dinheiro, tá tudo certo. A doutora Amanda Quinelato, ela é referência na parte de dermatologia estética facial aqui em Campinas, tá? Porque ela teve uma curva de crescimento absurda em pouco tempo. Para ver de perto, né? Ver esses bastidores de perto de um projeto que a gente acompanha desde o iniciozinho, né? Que ela tá na nossa consultoria, já tem mais de um ano aí que está com a gente, crescendo absurdamente. Então fica atento para entender quais são os padrões e o que é que você pode estar adaptando, modelando para a tua clínica, teu consultório, tua empresa. Porque aqui esse quadro ele é sobre empresários, né? Ele é sobre pessoas de sucesso, não necessariamente médicos só. Mas lógico, a gente vai priorizar trazer a turma de médicos aí do nosso ecossistema que inspiram outros médicos no Brasil todo. Para um lugar maior, né? Já. Mas como eu tô indo pra... Não sei se você sabe, mas eu tô atendendo em São Paulo. Sei. E aí eu comecei a atender lá de 15 em 15. E aí São Paulo tá crescendo mais do que aqui. Uma coisa que eu vou elogiar de vocês, tá? Tráfego. Tráfego é top, né? Porque o tráfego de vocês, hoje, eu tô com pacientes com ticket... Tipo assim, sabe quando chega paciente e fala, como eu atingi essa pessoa? Uhum. Então foi o que eu mais vi diferença. Eu falo que assim, eu falo pra todo mundo, falo, olha gente, o tráfego deles é muito massa. bom, porque é muito bom mesmo. Só que uma coisa que eu sempre falei de ti, desde o começo, não sei se você lembra, é que... Quer um café, uma água? Eu quero uma águazinha. Senta aí, pega a café pra ele. Vamos fazer Senta aqui, olha. Pode ser aqui, acho que fica mais bonito, não é? Bonito também. Vamos fazer aqui, tira a formalidade, né? É até difícil separar a pessoa Amanda da pessoa profissional, porque desde muito nova eu fui aquela pessoa, sabe aquela nerd? Então eu sempre fui muito nerd, muito ambiciosa. Então eu sempre sonhei em crescer muito. Então, minha vida inteira, desde muito nova, então assim, eu já sempre sonhei em medicina, me venho de uma família de médicos. Quando eu formei, terminei a residência, eu falei, gente, mas não basta ser somente a melhor aluna? E eu falei, gente, agora eu tenho que lidar com o mercado, eu tenho que saber sobre venda, eu tenho que saber sobre marketing, e eu me encontrei totalmente perdida, e eu falava, gente, eu não tô colhendo os frutos de uma coisa que eu mereço. Verdade. E a virada de chave foi, de fato, quando eu comecei com... Só que quando você termina toda essa jornada, que às vezes demora 10 anos, e que nunca para de estudar, muitos médicos, eles estacionam ou ficam no conformismo, que é por isso que eu criei a temática desse quadro, de plantões, convênios, e sempre vai ser esse o início da formação. Mas aí vem a necessidade das habilidades além da medicina. Eu preciso aprender a jogar esse jogo. Legal.
E quando eu falei assim, não, eu vou jogar esse jogo, vou fazer tudo o que for necessário. Até então, que na primeira reunião que eu tive com o Roberto, Foi. do comercial, eu falei assim, Roberto, eu não tenho dinheiro pra te pagar, mas eu vou me organizar e eu tô disposta a absolutamente tudo pra fazer dar certo. Legal. E foi a virada de chave, assim, que bizarra que aconteceu. Nossa. Com relação ao faturamento, foi o que mais me surpreendeu, porque a gente começou com as metas, a gente desenha as metas, e eu estourei todas logo de início. Eu acho que no segundo mês eu já bati a última meta, e aí já nem existia mais meta, que a gente começou a crescer. Só que eu vi que a demanda de São Paulo cresceu muito, então eu decidi abrir em São Paulo. No que eu abri em São Paulo, foi uma demanda absurda, então São Paulo também tá crescendo muito, e agora eu tô naquela dúvida. É muito engraçado, porque a gente chega, né, num patamar e você fala, caraca, agora eu tenho que me arriscar de novo. Agora eu preciso ter coragem pra ir pro próximo passo novamente. E agora... A dor do crescimento. Exatamente. Lembra quando antes minha dificuldade era, cadê os pacientes? Agora minha dificuldade é, como eu vou fazer para aumentar esse faturamento já tendo pacientes? Mas agora eu preciso abrir um espaço maior e aí eu tô nesse desafio. São Paulo, Campinas. Legal. Mas todo o crescimento, eu vejo que a gente chega num patamar e fala, caramba, agora eu tenho que me arriscar de novo. A gente não para de se arriscar. Qual foi a visão que você teve na área da estética em si, que você diz assim, cara, eu observei essa brecha de mercado e eu falei, eu vou trabalhar olhando para esse viés. Porque assim, não tem uma bala de prata que te faz ter resultado, a não ser um resultado, a não ser um atendimento de qualidade e etc, para que os pacientes continuem com você. E aí vem um ponto de vista meu com relação ao mercado da estética hoje. Existe uma epidemia hoje, não só olhando para o fator estético feminino, quanto o fator estético masculino também, de profissionais que embalam todo mundo com aquela mesma estética facial. Perfeito. Que alguns anos atrás era bonito. Você olhava para uma mulher em específico que ela fez, sei lá, mandíbula, ela ajeitou isso e aquilo e ficou ok. Aí o que está acontecendo hoje? As mulheres estão voltando para a naturalidade, algumas gastando mais para retirar a artificialidade. E agora eu estou vendo isso acontecer com homens. E assim, eu queria ver tua visão com relação a isso, porque mulheres ficando tudo igual, homens ficando tudo igual, o mercado voltando para aquilo que é natural. Queria tua visão com relação a isso, da estética em si. Perfeito. Na verdade, quando eu acho que eu dei certo nesse sentido de mercado estético exatamente por isso. Por quê? Eu sou uma pessoa extremamente técnica e a minha abordagem é voltada para causas. Eu acho que a virada de chave quando você fala de mercado de estética é seja autêntico. Se você defende tal ideia, gruda nela e não tenha medo de também falar que é contra determinadas coisas. Se acontece um derretimento facial e surge o bigode chinês, a grande parte das pessoas preenche o bigode chinês. Se você fala, não vamos preencher não, vamos reestruturar esse rosto e atuar nas causas, você já tá diferente. E quando você mostra isso para o paciente e fala, olha, eu tô fazendo isso por isso, esse é meu raciocínio, os vídeos que viralizaram que é os vídeos de marcação, que eu explico exatamente porque eu abordo cada coisa, acho que foi essa grande virada de chave. E quando eu entrei com vocês, eu não esqueço disso. A Ellen virou para mim e falou assim, Amanda, vai na tua. Ela falava, Ellen, eu quero falar sobre isso. Ela, fala! E eu acho que quando ela falou assim, Amanda, pode ser você, foi a virada de chave total. Muito bom. E tudo isso que você falou, autenticidade, naturalidade, é o que potencializa hoje o jogo na internet. As pessoas hoje em dia, elas estão cada vez mais engessadas, e o fato delas estarem engessadas, vou dar um exemplo, imagina que a gente estivesse conversando aqui e eu colocasse um teleprompter ali. Teleprompter, pra quem não sabe, é uma telinha que diz... Que eu não sei usar, inclusive. Eu também não. Eu sou péssima. Eu sou conhecido por ser o inimigo do teleprompter. Eu acho péssimo. Porque ele tira quem eu sou, ele tira a minha opinião, ele me engessa de uma forma que eu fico mais nervoso em ter que seguir um script do que em ser eu. E se você for ter muito sucesso ou resultado, vai ser por quem você é, porque não dá pra sustentar um personagem. As pessoas que você vê tendo muita dificuldade de emplacar no mercado estético são pessoas que seguem aquele mesmo padrão. Enche o paciente de muita coisa e acaba esvaziando ele da versão, digamos assim. Sabe o que me irrita? Antes e depois. Eu não tenho um antes e depois no meu perfil. E muita gente me questionava sobre isso. Falava, Amanda, você não tem antes e depois? Eu falei assim, meu trabalho não precisa ser provado. Boa. Eu vou provar com o meu conhecimento e quem entender o que eu tô falando vai entender a minha competência. Porque eu vejo dois vieses e eu vou ser sincero, não tem um certo e errado. Ela olha pra Amanda ou pros resultados da Amanda e ela diz, meu Deus, olha que mulher linda, essa mulher aqui que ela fez esse procedimento, eu quero isso. E ela chega com essa expectativa, às vezes se frustra.
Então tem esse viés positivo e negativo, só que o que faz você ir contra o que o mercado espera, que é o antes e depois, e continuar tendo resultado, é essa visão de se posicionar e explicar a sua tese sem ser através do resultado. Tem uma coisa que eu falo, é sobre a tese da proporção áurea. Quando a pessoa tem domínio sobre proporção e sobre como exaltar a beleza que a pessoa já tem, você sai na frente do mercado, não tem como. Então fala um pouco, qual é a visão que você tem, e aí vou polemizar um pouquinho aqui. Pode polemizar. Qual é a visão que você tem quando você pega uma mulher feia? Na minha visão não existe gente feia. Existe gente desmantelada, descuidada e às vezes sem dinheiro. Exatamente. Fala a tua visão sobre isso. Primeiro ponto, tá? A técnica que eu trabalho, a gente trabalha com um negócio chamado mensagem facial. Então, a gente tem que entender a mensagem da pessoa. Vou dar um exemplo. 2 mulheres, tá? Uma mesma mulher, na verdade. Quando ela chega pra mim com seus 20 e poucos anos, ela tá entrando no mercado de trabalho e ela quer transmitir credibilidade e autoridade. Eu vou deixar ela com linhas mais retas e grossas. Então, ela precisa, às vezes, de um terço inferior mais marcado pra transmitir isso. Agora, uma mesma mulher se torna mãe, ela já emplacou na carreira, ela não precisa se provar tanto. Eu predomino a área de olhos pra ela, porque eu suavizo a mensagem facial. Gente, tratar a bonita que é difícil. Tratar a feia não é difícil. Por quê? Você vai atuar somente nas causas. Então, por exemplo, eu tô com queixa de bigode chinês, ou então eu tô com queixa de olheira, enfim. Se você vai na causa e você justifica pra ela, olha, eu vou tratar isso, porque isso é o que vai sustentar a tua área de olhos. Eu vou tratar toda essa região e ela vai sustentar a sua área de olhos. Ela compreende. E quando a gente vai devolvendo funcionalidade pro rosto, ele vai ficar mais bonito. O que é um rosto bonito? É um rosto saudável. E essa pessoa, ela vai chegar no potencial dela simplesmente porque eu vou abordar o rosto em funcionalidade. Agora, tratar a bonita que é o desafio. Porque a bonita, você tem um limiar muito grande em deixar ela sensacional, porque ela já é bonita. Então ela quer um outro nível de patamar. Essa é no detalhe. Aí a gente vai trabalhar todo um caminho de luz no rosto, trabalhar posicionamento de área de sombra, mas de novo abordando causa. Porque se você aborda a consequência na bonita, você estraga o rosto da bonita. E tem como estragar o rosto da bonita, gente. No meu viés estético hoje, eu acho que a beleza ela tá no natural. É a minha forma de ver a beleza hoje. Só que aí entrando nesse pilar, a mulher bonita demais, eu quero entrar em 2 pontos. O primeiro é o perfeccionismo, que eu vou querer aprofundar um pouquinho nisso. E o segundo ponto, eu não sei se chega a esse nível, mas na dismorfia. A pessoa que ela começa a focar tanto na beleza que ela se perde. Só que como é que você lida com o psicológico dessa pessoa? Porque essa pessoa é problemática. Quanto mais dinheiro ela tem, mais ela sente que ela pode comprar mais beleza. Ela pode comprar a beleza sempre e mais. Só que chega uma hora que, poxa, não tem mais o que mexer necessariamente, digamos assim. Como é que você lida com isso? Na verdade, hoje eu falo assim, gente, eu tô expert em lidar com isso. Por quê? Eu atendo muita paciente hoje, isso é um problema. Por quê? Quando a paciente, ela chega pra mim num grau de, eu quero, esse lado aqui, ele é mais aprofundado do que esse. Eu falo, olha só, tudo bem, esse lado não tá 100% igual a esse, só que se eu simetrizar, eu estrago o seu rosto. E aí, às vezes, ela fala assim, mas eu quero que esse lado fique igual ao outro. Eu sempre falo o seguinte, todo mundo vai corrigir esse lado pra você. Quando der ruim, você volta com a arrumo. Testa! Já que você acha que dessa forma pra você é melhor, eu estou falando por isso, que não vai ficar bom se a gente simetrizar isso ou se a gente colocar produto nessa região que não merece ter produto. E eu falo pra ela, se você tá questionando, você tá duvidando, faz o seguinte, testa com esse profissional. Então, eu sou muito sincera e hoje eu brinco que eu tô numa posição que eu posso demitir certos pacientes. No sentido de, se ele não tá alinhado com o resultado que eu entrego ou ele não tá alinhado com a forma que eu tô explicando de A a Z. E eu tenho paciente hoje que eu brinco que assim, a pessoa às vezes ela chega pra mim, eu quero mais. E eu falo pra ela, parou, não dá. Esse é o teu potencial. Se eu pesar a mão, você vai piorar. E a pessoa fala, não, eu quero, eu falo, tente com outro profissional. E você vai voltar. Que massa. Eu gosto muito dessa segurança de poder demitir um paciente, demitir um cliente. Lógico, a gente sabe que exige um nível de maturidade, um momento financeiro também, que nos permita poder dizer não a certos pacientes. Eu acho que é super normal na jornada. Eu no início, cara, eu já atendi cada... Não vai. Vou te falar uma coisa. Houve uma época, lá no iniciozinho, tipo 2021, 22, uma coisa assim, que eu me estressava tanto, que eu talvez estivesse sentindo algo, tipo uma ansiedade, algo que eu nunca nomeei, mas certeza algo ruim, que tinha perfil de pessoas que era tão problemático que eu não conseguia nem ouvir um áudio.
Da ansiedade quando ele manda, isso não é? Da ansiedade, eu falo, ai meu Deus, a pessoa mandou um áudio. Eu entendi que a minha saúde mental, física, etc., ela vale muito mais do que dinheiro. Perfeito. Na verdade, sem ela, você não consegue fazer mais dinheiro. Cara, eu comecei a ligar um foda-se absurdo. É a melhor coisa. O foda-se, ele ganha tudo, gente. E assim, eu acho que tem paciente ou cliente que é sadomasoquista mesmo, porque ele gosta de... Ele gosta de infernizar a tua vida. Ele gosta. Não, e ele gosta que você seja duro. Com toda certeza. E aí, eu passei a ligar um foda-se que a pessoa começou a passar dos limites. A primeira vez que eu demiti, na verdade, teve 2 momentos que foram divisores de água para mim. O primeiro foi um cliente que ele veio, pagou um produto caro, pagou um produto de 180 mil reais numa consultoria. Nos primeiros 45 dias, ele desrespeitou toda a minha equipe. Ele só faltou xingar, mas tipo, desrespeitou a equipe, ele não queria seguir processo, ele não preenchia um formulário, ele não abria arquivo. E aí o meu time me mandava os prints e dizia como eu atuo com isso. E a pessoa foi extremamente estúpida e arrogante. Eu peguei o link que ela tinha feito o pagamento, eu nem falei com ela, fiz o estorno, mandei no grupo, removi ele, desativei e mandei um áudio. Eu falei, irmão... Libertador. Eu falei, irmão, seu projeto foi desativado, tá aqui o comprovante do estorno e eu quero te deixar só uma mensagem. Você trata as pessoas da sua base assim. A minha equipe você não trata desse jeito, não. E aí o mínimo que eu exijo é respeito. Esse cara, eu bloqueei ele, nunca mais tive conversa. E que você não precisa se provar que 1, 2, 3, 4 pessoas, não, mesmo que detratora, que queira falar mal de você, não me representa. Exatamente. Então, foi muito bom você ter tocado nesse assunto. Aí eu queria voltar um pouquinho lá atrás. Como foi, antes de você ativar essa chavinha do empreendedorismo, a gente começar a trabalhar junto, etc., como foi esse momento de decisão que você teve de dizer assim, cara, eu vou fazer acontecer, o meu nome vai ser uma evidência, eu vou me tornar uma referência, e essas pessoas, elas estão com você, elas respeitam o teu preço, elas te valorizam, né? Como foi esses desafios? Traz uma coisa que ninguém sabe, uma história, um negócio... Eu vou contar. Gente, eu tô até, assim, foi engraçado isso, porque foi o seguinte, eu sou oftalmologista, sou de uma família de médicos, e eu já tinha beleza funcional na minha vida, e era meu sonho trabalhar com beleza funcional. Meu pai falou assim, Amanda, olha, um consultório não tá engatando, você vai voltar pra Minas, porque eu sou de Minas, e vai atender oftalmologia aqui. Aí eu falei assim, eu tava chegando na academia, eu tava tão desesperada, que eu não conseguia entrar na academia, eu sentei do lado de fora da academia, comecei a chorar. Eu comecei a chorar, assim. Nessa época, nessa chorada, eu chorei, eu falei assim, vai dar certo. Nesse dia, eu tinha acabado de fechar com vocês, eu não tinha dinheiro pra fazer com vocês. Gente, eu era assim, isso que era oftalmo, ainda tinha um dinheirinho, mas assim, eu fechei vocês, assim, literalmente Arriscando. Legal. E aí, eu falei assim, eu vou fazer esse negócio dar certo. E aí, eu entrei no TikTok, eu já tava começando no TikTok, e aí eu falei assim, eu vou postar 20 vídeos todo dia. Nesse dia que eu sentei e comecei a chorar, que eu já tinha fechado com vocês naquele mesmo dia, um vídeo meu viralizou. Caraca. E aí, esse vídeo viralizou, e aí meu WhatsApp tinha 50 mensagens de pacientes novos, do Brasil inteiro. Caramba, tá vendo aí? E aí eu falei, quer saber, isso é uma mensagem de Deus. Gente, eu não tinha uma secretária. Eu não sabia nem absorver essas pessoas. Eu lembro desse nome. Eu falava, Amanda... Tira o escorpião do bolso, contrata alguém, Amanda. Ela, não, eu não tinha pro marketing, gente. Não, amigo, eu sou minha secretária. A melhor pessoa sou eu quem converso. Gente, eu lembro que esse vídeo foi virar de chave, mas assim, esse momento de sentar na frente da porta da academia até o povo passar, tá tudo bem, menina? Não importa o que aconteça, eu vvou pagar o preço. Até então que vocês falavam assim, Amanda, vamos fazer isso? Eu falei assim, vamos. A Ellen, simbora, vamos fazer. Eu falei, gente, eu amei ela. Uma ideia doida, mas vocês são assim. E tipo assim, o nosso trabalho, ele tá mais voltado em entender onde tá teu potencial e tracionar ele, do que em dizer assim, porque eu já ouvi isso, tá? Não, dermato tem que seguir esse padrão, tem que usar essas marcas, tem que andar dessa forma, tem que ser a pessoa do luxo para atrair luxo. Isso eu posso, isso eu não posso. Eu só vou gravar se eu tiver a câmera perfeita. Se não tiver iluminação super perfeita, eu não gravo. Se não tiver a super produção nesse dia, não dá certo. Aí vem pro pilar conteúdo, etc, etc. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse viés perfeccionismo. Se já te travou em algum momento, se não, como é que você lida com isso? Qual a tua visão sobre perfeccionismo? Eu sou uma pessoa um pouco diferente nesse quesito de eu não me encaixo em padrão. Então, por exemplo, tem que ter a bolsa XY. Não tem nada, gente. Eu sou boa, sou competente, eu vou fazer acontecer. Sabe quando que mudou minha realidade? Quando eu peguei meu celular
eu botei na frente, até hoje eu faço isso, são os vídeos que mais respondem. E começo a falar com a câmera sem nenhum tipo de script e mostrando o conhecimento que eu adquiri por todos esses anos. Se eu sacrifiquei tanto, se eu estudei tanto, as pessoas elas precisam entender o comboço. E você só consegue fazer isso, não é vestindo a roupa bonita e falando um texto padrão. Você consegue mostrar isso mostrando a tua competência. Boa. Porque eu falo pro paciente, ó, eu vou colocar aqui, eu vou lá no teu osso, eu vou fazer... O paciente, ele entende tudo. E sabe o que é o principal? O paciente, ele sai daqui, ele fala assim, você tá fazendo... Conversa com a amiga e fala assim, você fez bioestimulador? Aí a amiga fala assim, ai, fiz. Ela, você fez com cânula ou com agulha? Aí minha paciente, ela sabe o porquê até do Legal. material que eu tô usando. E eu acho que assim, a pessoa que... Eu acho que a gente tem que andar bonito. Gente, óbvio que a gente tem que andar bonito. A gente se apresenta pro mundo dessa forma. Mas não um personagem, né? E pra que a marca? Você precisa... Se você gosta da marca, ok. Mas não é ela que vai te associar a um sucesso. Porque assim, não dá pra gente falar de alto ticket, o famoso high ticket, o famoso alto valor, sem associar, né, a uma percepção, uma experiência, a sofisticação do mercado em si. Tem pessoas que faz o inverso que você fez. Tem pessoas que começam endividado com a superestrutura sem saber como vai colocar paciente. Exatamente. Só que hoje, no mercado altamente competitivo e sofisticado, não é o suficiente mais. Não. E aí, como eu te falei, existem pessoas que vendem essa tese. Finja até você ser. Eu entendo a premissa de você se posicionar como você gostaria de ser no futuro, de você mentalizar como se você já tivesse. Eu acho legal, para quem tem maturidade para isso. Quem não tem, se perde um personagem. Perfeito, com toda certeza. Qual a tua visão com esse problema no mercado das pessoas fingindo ser alguém que não é e não se sustenta? Qual a tua visão? Eu já fui uma pessoa que, como eu era orientada por pessoas de fora, falava assim, não, Amanda, você tem que fingir que você tá... Gente, eu lembro que ela me falava assim, você tem que fingir que você tá atendendo o dia inteiro. Eu falava, gente, mas eu não tô. Todo mundo vê que eu tô mentindo. O ser humano, ele é treinado para sentir a mentira de longe, né? Exatamente. Por que se você não tem paciente, mostra teu conhecimento. Se você não tem um mega espaço, mostra o cuidado que você tem com o seu espacinho. Se você entrega pra ela... O paciente quer se sentir especial, né? Perfeito. Se você entende o paciente... E posso falar uma coisa? Tem muito paciente que chega aqui pra mim no consultório e fala assim, Amanda, você é muito acessível. E eu falo, gente, não é que eu sou acessível assim, eu sou uma pessoa que eu falo com pessoas. Boa. Ao mesmo tempo que eu me posiciono quando a pessoa tá tirando minha paz, né? Eu também sei entender a pessoa que ela tá com uma insegurança por alguns motivos. Eu falo assim, cara, olha só, você tá mal por conta disso, disso, disso. Então, entender o paciente também. Mas hoje que eu acho que o principal não é a estrutura mais linda. Eu entendo que também você ser acessível demais é um problema e ser acessível de menos também. Tenho muito a acrescentar nesse quesito. Existe um limite entre ser médico, ser humano, então assim, um médico humanizado e passar o limite de eu posso me aproveitar dela. E eu entendi onde vai esse limite. Então, como é que funciona, tá? Um paciente que ele fez um procedimento com você e no pós-imediato ele quer sua atenção, eu acho que você tem que dar. Então, eu acho que você tem que falar assim, olha, não, você tá com problema com isso, 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 beleza. Só que chega um momento que eu já passei por isso, de uma pessoa, ela ter acesso a mim e ela me alugar por 4, 5 meses, diariamente. Então, hoje eu já sei lidar. Então, eu dou todo o suporte necessário inerente ao procedimento. Agora, passou esse período de pós-imediato, você tem que limitar no sentido de, você não é um médico 24 horas. Dê suporte em relação ao procedimento médico, mas passou o pós-imediato, não tá mais com problema, blá, 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 em consulta médica. Agora, o que eu vejo de muitos colegas é uma inacessibilidade que passa o valor do médico. Putz. Então, aquela pessoa que acha que eu sou uma celebridade, então você vai na minha consulta, me deixa 100 mil reais e eu não te dou nenhum tipo de suporte. Eu acho que você não tá preparada emocionalmente para tratar. Eu já falei isso várias vezes. E eu falo, olha, eu acho que você precisa de uma ajuda profissional. E principalmente quando o assunto é relacionamento. Então eu vou trazendo o nosso viés, vou trazendo o viés paciente também. Exemplo, às vezes a paciente, ela fez uma coisa que o marido não está de acordo ou não gostou, vira um problema para você. Exato. E às vezes, no meu caso, atuando com muitos médicos, às vezes acontece uma competição interna. Já vi, exemplo, mulher faturar mais que o homem, gera um problema. Homem começa a faturar muito, puxa a mulher para ser, um exemplo, secretária e ela não quer ser aquilo e aí gera outro problema.
O homem decide fazer um investimento, a mulher briga, a mulher decide fazer um investimento. Então, tipo assim, quando o casal tá unido contra o Ele vira problema, uma potência. vira uma potência. É. E o contrário também é uma potência negativa. Então, a mulher tá contra o homem, dá muito errado. O homem tá contra a mulher, dá muito errado também. Infelizmente, é um cenário que a gente vê. Mudando de assunto, entrando agora no protocolo BU, queria que você falasse um pouquinho como é que funciona, como foi a idealização, para quem é, para quem não é. Conta um pouquinho para a turma conhecer. Na verdade, o protocolo BU é um nome que eu dei para forma como eu penso. Tá? Quando eu faço um plano de tratamento, eu só abordo causas. Existe uma sequência quando a gente fala de envelhecimento. Então, por exemplo, a gente envelhece primeiro para nossa estrutura óssea, depois nós temos músculo, coxinha de gordura, pele. Então, na verdade, nesse protocolo, eu abordo cada uma das coisas de forma sequencial. Então, qual que é a minha concepção? Não adianta nada eu fazer sua pele brilhar maravilhosamente bem se a base da casa não está pronta. Então, na sequência de tratamento do BIU, basicamente, eu vou tratar estrutura óssea, estrutura muscular, estrutura gordurosa e pele com uma sequência lógica para o paciente ver uma evolução dentro do tratamento. Quando o plano de tratamento ele é bem estruturado, o paciente obrigatoriamente, em cada etapa de execução, ele está melhor do que na primeira. Então, esse BIU, ele nasceu primeiro para respeitar a autenticidade da pessoa. Eu me considero uma pessoa autêntica, então acho que o paciente ele tem que ser representado pelo próprio rosto. E segundo, que eu vou abordar somente causa com uma sequência lógica para o paciente. Eu brinco que assim, eu tenho pacientes hoje que estão com 60 anos e estão muito melhores com 60 anos que com 40. Caramba. Por quê? Porque o plano de tratamento é coerente e o rosto ele obrigatoriamente evolui. Você hoje atua mais com a parte facial, você também atua com o corporal, pretende, não tá, enfim. Como tá teus planos? Olhando para o futuro, você falou que fez um teste para São Paulo, veio um resultado muito positivo, você tá pensando em expandir para lá. Quantos por cento fica aqui, quantos por cento fica lá, etc. Conta um pouquinho desses teus próximos planos e na sequência uma mensagem final aí para a turma que tá acompanhando a gente nesse quadro. Tá, eu acho que os meus próximos passos agora é uma estrutura maior. Aí eu tô entre São Paulo e Campinas, nesse momento eu ainda não consigo me decidir. Eu quero o educacional. É uma coisa que eu sinto que eu nasci para isso. Eu acho que eu sei ensinar. E então eu quero fortalecer meu educacional, porque eu sei que eu tenho muito a entregar para as pessoas. Eu sou uma pessoa que eu sou um livro aberto, então a gente já teve a nossa imersão ano passado, que deu super certo. Eu sou uma pessoa que eu falo passo a passo para as pessoas, porque existe, gente. Eu acho que facilita o processo, né? A jornada que você já passou. Exatamente. Eu falo assim, se eu perder todos os meus pacientes hoje, eu não tenho medo, porque eu sei começar do zero. Legal. Eu sei exatamente como construir uma cartela de paciente do zero, porque eu tentei muito. E quando você tenta muito, você sabe o caminho seguinte. Então, acho que essa parte educacional, para mim, é uma coisa que eu quero engatar. Um espaço maior. Eu sou uma pessoa ambiciosa, então eu ainda quero ser referência nacional e até internacional. Eu não tenho medo de falar isso, é o meu sonho. Para mim, meu trabalho sempre foi minha prioridade, sempre vai ser. Eu não consigo diferenciar a Amanda pessoa da Amanda trabalho. Eu amo o que eu faço, é o que eu faço no meu rosto, é o que eu faço na minha mãe. Então, eu acho que eu nasci para isso e eu acho que eu tô só no início ainda. Eu vou dar muito trabalho ainda. Vai não, você vai dar muito orgulho pra gente. Vou dar muito trabalho. Eu acho que eu tô muito aquém do meu potencial, apesar do crescimento que eu tinha, eu acho que eu tenho potencial para chegar muito mais longe. E eu queria também agradecer vocês. Eu acho que a virada de chave foi... Acho que não é uma coincidência, né? A gente estava junto e mudou completamente minha vida, fez meu sonho se realizar. E hoje eu falo assim que... Eu acho que a gente chega aí na nossa meta de 1 milhão, tá? A gente chega, se Deus quiser. Mas eu queria agradecer, porque esse crescimento também... a minha conquista também é de vocês. Que legal. É um orgulho demais fazer parte dessa jornada sua. E assim, eu gosto muito de entender esse padrão, porque se a gente for fazer só um recap aqui da nossa conversa, olhar para a linha do tempo, ó, você teve um momento do fundo do poço que você foi lá e pegou impulso para subir. Você tomou a decisão de pagar o preço de fazer a coisa acontecer. Você abandonou o perfeccionismo e foi e é muito consistente. Você entendeu e está entendendo as fases de cada nível. Cada nível, problemas. Não existe rota linear no crescimento. Eu falo isso em todos os eventos. Eu começo falando isso. Você vai para a nossa próxima edição, você já foi intimado. Eu começo, cara, eu dedico de uns 30 minutos a 1 hora no início só para alinhar expectativas. Por quê? Porque tem pessoas que acham que eu vou abrir uma fórmula mágica.
E a nossa posso fórmula... te interromper? Pode. Sabe os BAV, fundo do poço? Uhum. É ali que você ganha impulso. Porque é aquele momento que você para e fala assim, é quando a agenda tá parada, eu brinco que eu preciso no meu mês do momento meio ruim. Porque naquele momento eu paro, eu sento e falo, o que eu posso fazer melhor? E é nesses momentos que eu alcanço uma coisa que eu não teria. Então eu falo, gente, o fundo do poço ele precisa existir, porque é nele que você aprende. Imagina se sua agenda for sempre cheia, você vai mudar pra quê? Verdade. Agora o fundo do poço, você engata. Verdade. Eu falo assim, gente, os boletos, eu amo boleto. Por quê? Porque... Motivação melhor que boleto eu não conheço. Não tem, você fala assim, eu preciso pagar. E é ele que te impulsiona. E assim, eu dedico muito esse tempo inicial, que é por isso que eu carrego o termo médico ou médica empresária. Porque a pessoa ela precisa se desprender do viés da medicina que basta você ir atender paciente que as coisas vão fluir. Não é assim. Não é simples assim. Não é. Pode ser tranquilo a jornada, mas assim, o caos ele precisa acontecer para poder vir os primeiros resultados. Aí vai vir novos caos e novos resultados e assim sucessivamente. É por isso que eu falo que não é todo mundo que nasceu para empreender, não. Não. Agora, todo mundo pode desenvolver as habilidades de empreender. Só que imagina, primeiro desafio, você entra em desespero. Aí eu entrei várias vezes. Aí na hora do desespero, o que é que geralmente acontece? Paralisa. Então, a maioria das pessoas, elas ficam ali. Então, quando você vê uma pessoa de sucesso, quando você vê uma pessoa que tem um resultado em qualquer área, pode ter certeza que essa pessoa ela tem uma maturidade emocional, uma inteligência emocional para lidar bem com o caos. Porque o caos vai existir, gente, em tudo na vida. Vai existir problema na sua saúde, no seu relacionamento, nos seus negócios, vai existir caos em todo lugar. Gente, quantas crises de ansiedade. Gente, eu já paralisei um lado do meu rosto de ansiedade. Tá vendo? Só que isso ninguém fala, né? Eu falo abertamente. Mas por que as pessoas não falam? Porque é vulnerável. E o que é vulnerável transmite fraqueza, digamos assim. Só que todo mundo passa por isso. Exato. Só que poucos falam. Exato. Então, assim, para fechar o loop, quando você vê uma pessoa de sucesso, uma pessoa que tem resultado em qualquer área, e entenda sucesso da forma que você quiser. Sucesso não é ter 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões. Sucesso pode ser qualquer coisa. Pode ser você estar em paz, pode ser você estar feliz, pode ser qualquer coisa. Mas quando você vê uma pessoa de sucesso, saiba do seguinte, essa pessoa, ela abdicou de coisas que talvez você não abdicou. Essa pessoa, ela aprendeu a lidar com o desconforto, ela aprendeu a lidar com a crise. E o mais importante de tudo, essa pessoa, ela não desistiu no caos e na crise. Porque eu passei por desafios, passo por desafios, a Amanda também. Então, saiba que na sua jornada, se você quer ter resultados expressivos, independente da área de atuação, é médico, não é, etc., saiba que você vai precisar enfrentar os desafios com muita maturidade e entender que o amanhã vai vir e vai ser dias melhores se você fizer acontecer. Também tem gente que sente e diz assim, Jesus vai vir aqui, vai resolver a minha vida. Cara, já viu aquele memezinho da ilha que o cara diz assim, não, eu tô esperando Deus vir me salvar aqui. Aí Deus manda um bote salva-vida, manda um barquinho, manda tudo. Ele, não, eu só vou quando Deus vier. Aí ele morre e Deus diz, poxa, eu mandei um monte de pessoas lá pra te ajudar, tu não foi, pô? Mas É um meme que representa muito a vida real. Pra encerrar, obrigado demais pela sua participação. Amei você esse aqui, vídeo, viu? Esse vídeo vai ficar bem legal no YouTube, bem leve. Gostei muito da nossa conversa. Também, foi leve, não foi chato. Você conseguiu aprender pra caramba. Se você não curtir, deixa um comentário, seguir aqui. Você vai ser amaldiçoado com o resultado e vai vir mais crises pra você. Eterno. Beleza, gente? Muito obrigado pela participação, pela sua atenção, ter ficado aqui até o final desse vídeo. E até o nosso próximo episódio. Até o nosso próximo. Vou esperar você no evento. Se você Parei não for, lá, eu juro, eu vou se você não for, vou dizer. Eu Lucas. juro. Lucas disse assim, Alex, o apelido dela é Palmito, Alex. Ai, Palmito. Eu vou levar Palmito, Alex, pro evento. Que ele não levou. Eu gosto de palestrar. Adoro um palco, gente. Adoro um palco. Tamo junto, gente. Até o próximo vídeo.